Nas proximidades da Acrópole, onde havia o grande Pártenon, o grande templo de Atena, a deusa protetora de Atenas, havia uma pequena colina onde estava o Areópago. O que era o Areópago? Areópago era o lugar onde os filósofos se encontravam. Ele era um templo também, dedicado a Ares, o deus da guerra. Ficava nas proximidades da Acrópole, bem próximo. Da Acrópole você enxerga o local do Areópago. Era uma sede da Corte de Justiça. Lá é que se julgavam as ofensas religiosas. Lá também se licenciavam professores. E era onde se controlava a educação. Veja, era uma preocupação da comunidade ateniense do que era ensinado para o povo. Quais eram as ofensas que se faziam relativamente às religiões, às diversas religiões? Era uma administração religiosa e educacional, visto que os professores eram licenciados no Areópago. Era um local para se apresentar novas ideias, para defender novas ideias, para defender as suas ideias. E o apóstolo Paulo foi lá. Mas veja as características de Atenas, conforme estão aqui no livro de Atos, no capítulo 17, dos versos 16 até o verso 21. Começando, falando sobre a disposição de Paulo. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante da cidade. É claro, irmãos, um hebreu em Atenas, um hebreu que cria num Deus único, num Deus que não deveria ser representado de nenhuma maneira, um Deus criador, e agora em Atenas ele via tantos deuses, dezenas de estátuas aos deuses, de templos aos deuses. E ele se revoltava com isso. Por isso dissertava na sinagoga. Havia uma sinagoga hebraica lá em Atenas, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. O apóstolo Paulo continuava pregando o evangelho. Ele tinha fugido de Tessalônica, depois fugido de Bereia, e agora em Atenas, enquanto estava esperando. Ele não esperava sentado, irmãos, ele esperava pregando. Veja o verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Que quer dizer esse paroleiro? Quem eram os estoicos, irmãos? Vejam lá, os estoicos criam que a alma deveria ser cultivada, que a vida devia ser cultivada através das virtudes. Que a virtude principal era fazer o bem aos homens. Por outro lado, os epicureus, eles tinham interesses individuais e entendiam que a felicidade era na busca do prazer. Não acreditavam na reencarnação. Eram materialistas, basicamente materialistas. Enquanto que os estoicos, esses eram espiritualistas. E eles perguntavam, esses filósofos, veja, os filósofos das mais diversas filosofias diferentes, mas ouviam Paulo pregar e falavam: o que é que está falando esse tagarela? Quem que é que ele veio falar aqui? Em outras versões diz assim: o que está falando esse ignorante? Paulo não era do círculo dos filósofos gregos. Quem é esse ignorante, esse falador? E outros diziam: parece pregador de estranhos deuses, porque pregava a Jesus e a ressurreição. Alguns já tinham visto que Paulo estava pregando estranhos deuses. Um Deus totalmente estranho mesmo. Para os gregos, o Deus criador do céu e da terra, o Deus mantenedor do universo, era um Deus totalmente diferente. E era dessa maneira que eles encaravam. Então, tomando consigo, e levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber a nossa doutrina e que essas que ensinais, posto que trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Olha, irmãos, os gregos tinham um interesse concreto, um interesse real. Queremos saber o que você está falando. Vamos lá no Areópago e lá você vai ter a oportunidade de dizer qual é essa sua doutrina,
de explicar qual era essa doutrina. Veja, irmãos, essa não foi uma convocação no sentido de promover a justiça, de falar, escuta, você tem que ir lá, você está obrigado a falar, senão você vai ser julgado. Não, era um interesse intelectual, era um interesse da nossa doutrina, não fazia da nova doutrina, não fazia parte da doutrina, então eles queriam saber. E veja o verso 21, irmãos, o verso 21 é um verso muito interessante. Pois todos os de Atenas, os estrangeiros residentes e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Quando a gente lê assim, num primeiro momento, assim, pô, eles queriam saber das novidades, mas que povo fofoqueiro. Mas não era isso, irmãos. Isso era curiosidade intelectual. Isso fazia parte da cultura grega. A cultura que, como dissemos, já fazia 5 séculos que vinha alimentando, produzindo filosofia, produzindo pensamento científico, matemática, astronomia, ética. Isso tudo fazia parte da cultura dos gregos. E o verso diz muito bem assim, eles queriam saber o tempo todo quais eram as novidades. Qual é a novidade? Qual é a nova doutrina? Qual é o novo pensamento? Qual é a nova filosofia? Durante séculos, vou ler um texto da nossa lição. Durante séculos, Atenas foi vista como centro intelectual e filosófico. 5 séculos, pelo menos, irmãos, até a época do apóstolo Paulo. Embora alguns desses pensadores fossem ateus, no sentido que consideramos o ateísmo no presente, muitas de suas ideias filosóficas eram radicalmente diferentes dos ensinamentos do cristianismo. É difícil, por exemplo, encontrar um lugar na filosofia dos epicuristas e estoicos, algo como um Messias ressuscitado. Veja, irmãos, um Messias, um Deus que morreu e um Deus que ressuscitou, isso não fazia parte, a ressurreição, irmãos, não fazia parte da cultura grega. E Paulo estava pregando isso, que novidade é essa? Quem que é esse ignorante que está falando isso? Queremos saber, e aí então ele foi levado ao Areópago para defender as suas ideias, para explicar as suas ideias e para defendê-las, para divulgar as suas ideias. Bem, mas ele precisava agora de uma abordagem filosófica. Ele não podia abordar esse tema como ele abordaria para os judeus, falando de um Deus criador imediatamente, falando de profetas e patriarcas e de aliança. Ele tinha que ter uma abordagem diferente. Amanhã nós vamos ver como é que o apóstolo Paulo chegou ao evangelho para esses gregos, para esses atenienses, todos eles idólatras, que acreditavam em uma profusão de outros deuses e que não conheciam o Deus verdadeiro. Como é que Paulo abordou o sermão missionário, o discurso missionário, o discurso evangélico, perdão, como que ele apresentou o evangelho para os gregos? Amanhã vamos ver como foi a atuação do apóstolo Paulo.